Sodoma e Gomorra, as cidades dos crimes bárbaros, absurdos e cômicos. Como sabemos, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de suas abominações, seus pecados e os crimes bárbaros e absurdos que seus habitantes praticavam. O termo sodomita surgiu em referência aos hábitos do povo das cidades de Sodoma e Gomorra, cidades sem lei, sem escrúpulos e sem um segmento religioso. Para nos dar uma ideia de como o povo de Sodoma e Gomorra agiam, eu fiz um apanhado de textos de alguns livros como a Bíblia e o livro de Asher. Então vamos lá. Uma orgia em ritmo de festa. Livro de Asher, capítulo 18, 11 a 15. E naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra, e das 5 cidades inteiras, se tornaram extremamente ímpios e pecadores contra o Senhor e provocaram o Senhor com as suas abominações, e cresciam em malignidade. E suas maldades e os crimes eram naqueles dias grandes diante do Senhor. E eles tinham em suas terras um vale muito grande, cerca de metade de um dia de caminhada. E nele havia fontes de água e uma grande quantidade de forragem em torno da água. E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra iam lá 4 vezes no ano, com as suas esposas e filhos e todos os que pertenciam a eles. E eles se alegravam lá com adufes e danças. Adufe, instrumento musical semelhante a um pandeiro quadrangular. No seu interior eram colocadas sementes ou pequenas soalhas a fim de enriquecer a sonoridade. E no tempo de regozijo, festa, alegria, todos iam, tomavam as esposas de seus vizinhos, e alguns, as filhas virgens dos seus vizinhos, e cada homem via sua esposa e filhas nas mãos de seus vizinhos, e não diziam uma só palavra, e eles o faziam de manhã até a noite, e depois voltavam para casa. Cada um para sua casa e cada mulher à sua tenda, e eles o faziam 4 vezes no ano. Livro de Asher, capítulo 18, 16 a 17. Quando um estranho entrava nas cidades e trazia com ele bens que havia comprado com o objetivo de vendê-los nessa cidade, as pessoas da cidade se reuniam, homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e tomavam seus bens pela força, distribuindo um pouco para cada um até que nada restasse de todos os bens do forasteiro, que ele tinha trazido para vender. E se o proprietário das mercadorias reclamasse com eles, então o povo se aproximava dele, um por um, e cada um lhe mostrava a parte com que ficara e ameaçavam-no, dizendo: eu só retive o pouco que tu me deste. E quando ele ouvia isso de todos eles, ele se levantava e se retirava dali com a tristeza e a amargura de alma. E todos o seguiam, e o expulsavam para fora da cidade com grande barulho e tumulto. Livro de Asher, capítulo 18, 18 a 43. Um hospitaleiro criminoso. E houve ali um homem do país de Elã que percorria descansadamente a estrada sentado sobre o seu jumento, que carregava um manto fino de diversas cores, e o manto estava preso com um cabo em cima do jumento. E o homem estava em sua viagem passando pelas ruas de Sodoma, quando o pôr do sol se deu e anoiteceu. E ele permaneceu na rua, a fim de passar a noite, mas ninguém o deixava entrar em sua casa, como era o costume nas outras cidades. E naquela época havia em Sodoma um homem mau e travesso, muito hábil para fazer o mal, e seu nome era Edade. E ele viu o viajante na praça da cidade, e ele veio e disse: de onde vens e para onde vais tu? E o homem disse: eu estou viajando de Hebrom para Elã, onde eu pertenço. O sol se pôs e ninguém me deixa entrar em sua casa, embora eu tenha pão e água e também palha e forragem para meu jumento, e nada me falta. E Edade respondeu, e disse-lhe: tudo o que precisas serão fornecidos por mim, mas na rua não permanecerás toda a noite. E Edade o levou para sua casa, e ele pegou o manto do jumento pelo cabo, e os trouxe para a casa dele, e ele deu-lhe a palha e forragem ao jumento. O viajante comeu e bebeu na casa de Edade, e ficou ali naquela noite. E pela manhã o viajante se levantou de madrugada para continuar sua jornada, quando Edade disse a ele: espera, consola o teu coração com um bocado de pão e depois vai. E o homem o fez, e ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam juntos durante o dia, até que o homem se levantou para ir. E Edade disse-lhe: eis que agora o dia está em declínio. Será melhor permanecer toda a noite para que o teu coração possa descansar. E insistiu para que ele ali permanecesse toda a noite. E ao segundo dia, ele levantou-se cedo para ir embora, quando Edade pressionou,
dizendo: conforta teu coração com um bocado de pão e depois vai. E ele permaneceu e comeu com ele também o segundo dia. E então o homem se levantou para continuar sua jornada. E Hadad disse-lhe: eis que agora o dia está em declínio. Permanece comigo para consolar o teu coração, e de manhã, levanta-te de madrugada e vai-te. E o homem não quis ficar. Levantou-se e abardou seu jumento. E enquanto ele estava selando o jumento, a esposa de Hadad disse: eis que este homem permaneceu conosco por 2 dias comendo e bebendo, e não nos deu nada, e agora ele irá para longe de nós sem nos dar nada. E Hadad disse a ela para se calar. E o homem abardou o seu jumento para ir, e ele pediu a Hadad para lhe dar o cabo e o manto para amarrá-lo em cima do jumento. E Hadad disse a ele: que dizes? E ele lhe disse: que o meu senhor me devolva o cabo e o manto feito com diversas cores que tu guardaste contigo em tua casa para cuidar dele. E Hadad respondeu ao homem, dizendo: esta é a interpretação do teu sonho. O cabo que tu falas significa que a tua vida vai se prolongar para fora como um cordão, e o manto colorido com todos os tipos de cores significa que terás um vinhedo em que plantarás árvores de todas as frutas. E o viajante respondeu, dizendo: não é assim, meu senhor, pois eu estava bem acordado quando eu te dei o manto de tecido com cores diferentes e também o cabo para amarrá-lo, que tu retirou do jumento para guardares para mim. E Hadad respondeu, e disse: certamente eu te disse a interpretação do teu sonho, e é um sonho bom, e esta é a sua interpretação. Ora, os filhos dos homens dão-me 4 peças de prata, que é minha responsabilidade para interpretar sonhos, e de ti eu só exijo 3 peças de prata. E o homem ficou chocado com as palavras de Hadad, e ele chorou amargamente. E ele trouxe Hadad Seraque, juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa diante de Seraque, o juiz. E Hadad respondeu, dizendo: não é assim, a história é desse jeito. E contou sua versão para o juiz. E o juiz disse ao viajante: este homem Hadad fala a verdade de ti, porque ele é famoso nas cidades para a interpretação precisa de sonhos. E o homem chorou ao ouvir a palavra do juiz, e ele disse: não é assim, meu senhor, porque foi de dia que eu lhe dei o cordão e manto, que estava em cima do jumento, a fim de colocá-los em sua casa. E ambos disputaram perante o juiz, dizendo: assim era o problema. E o outro, que declarava contrário. E Hadad disse ao homem: dá-me 4 peças de prata que eu cobro pelas minhas interpretações de sonhos. Não vou fazer qualquer desconto. E dá-me a despesa das 4 refeições que tu comeste em minha casa. E o homem disse a Hadad: verdadeiramente eu te pagarei pelo que eu comi em tua casa, se me devolveres o cabo e o manto que escondeu em tua casa. E Hadad respondeu perante o juiz e disse ao homem: não te disse a interpretação do teu sonho? O cabo significa que os teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto, um vinhedo que desejas, em que plantarás todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação adequada do teu sonho. Agora me dá-me as 4 peças de prata que eu exijo como compensação. Para ti nenhum desconto eu farei. E o homem gritou as palavras de Hadad e ambos discutiram diante do juiz, e o juiz deu ordem aos seus servos, que os levaram precipitadamente para fora da casa. E eles se retiraram de diante do juiz e saíram discutindo. E quando o povo de Sodoma os ouviu, eles se reuniram com eles e eles exclamaram contra o estrangeiro, e expulsaram-no da cidade. E o homem continuou sua viagem em cima de seu jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. E enquanto ele estava indo, ele chorou amargamente pelo que tinha acontecido com ele na cidade corrupta de Sodoma. Livro de Asher, capítulo 19, 1-7. E Sodoma tinha 4 juízes para as 4 cidades, e estes são os seus nomes: Seraque na cidade de Sodoma, em Gomorra Sharcade, Zabnaque em Adamá e Menon em Zeboim. E por desejo de seus 4 juízes o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades. E se um homem, um visitante ou viajante, viesse a esses lugares, o povo da cidade o forçava a deitar em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 aos seus pés. E se o homem fosse menor do que a cama, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade. E quando ele gritasse para eles pararem, a ordem era para não responder. E, se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder, dizendo:
Assim será feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens das outras cidades ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles abstinham-se de lá. Livro de Asher, capítulo 19, 8 a 10. Se um homem pobre viesse a Sodoma, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se o estranho permanecesse lá alguns dias, e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão e água, depois de sua morte todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e seu ouro que tinham dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou ouro que lhes tinham dado, o tomavam de volta. Após a morte do estrangeiro, eles também lhes tiravam as roupas, e lutariam por elas. E quem prevalecesse sobre o outro as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob algum dos arbustos nos desertos. E deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viessem até eles e morressem na sua terra. Livro de Asher, capítulo 19, 11 a 22. Sara, esposa de Abraão, envia seu servo Eliezer a Sodoma para ver seu sobrinho Ló. E no decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma, para ver Ló e saber de sua situação. E Eliezer foi a Sodoma, e ele encontrou um homem de Sodoma lutando com um estranho. E os homens de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou. E este pobre clamou por ajuda e Eliezer suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele. E ele lhe disse: por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem, teu irmão, ou as pessoas de Sodoma te constituíram um juiz neste dia, para que tu defendas este homem. E Eliezer lutou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem. E quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre homem, um dos agressores apressou-se e com uma pedra feriu a Eliezer na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer. E quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriste e requeres que te pague o teu salário. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para a chácara, o juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, esse homem, eu o feri com uma pedra de forma que o sangue fluiu de sua testa, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti, dá-lhe o seu salário, para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e então ele agarrou uma pedra e feriu o juiz, e a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que me deve agora, pelo que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão, e tu decretaste. E Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz, e ele foi embora. A filha de Ló é queimada viva por alimentar um estrangeiro. Livro de Asher, capítulo 19, 25 a 35. E um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção. E ele permaneceu na cidade alguns dias. E todas as pessoas de Sodoma proclamaram, como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra. E assim fizeram. E Paltite, a filha de Ló, viu este homem deitado na rua morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo. E ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem, e ela lhe deu secretamente pão para muitos dias. E a alma deste homem reviveu. Porque, quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água. E quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer. E assim ela fez por muitos dias. E as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isso só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens esconderam-se perto do lugar onde o pobre homem estava para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E Paltite, a filha de Ló, saiu naquele dia para buscar água, e ela colocou o pão em seu jarro de água, e ela foi tirar água, e ao passar próximo do pobre homem, ela tirou o pão do jarro e o deu, e ele comeu. E os 3 homens viram o que Paltite fez, e disse-lhe: és tu então que o apoias? E,
Portanto, não tem passado fome, nem mudou de aparência e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos. E eles agarraram Pautite e o pão que estava na mão do pobre homem, e tomaram Pautite e trouxe adiante de seus juízes. E eles disseram-lhes o que ela fez. E é ela que fornece pão ao homem. E é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. Portanto, declara-nos então castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade. E levou a mulher e lançou-a para o fogo e ela foi reduzida a cinzas. Mulher é ungida com mel e presa diante de um enxame de abelhas. Livro de Asher, capítulo 19, 36 a 44. E na cidade de Adimá havia uma jovem mulher que alimentou um viajante. Pois um viajante veio para a cidade de Adimá para ficar ali a noite toda, com intenção de prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem, para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando ele chegou naquele lugar. E a jovem mulher viu-o sentado ao lado da porta da casa. E ele pediu-lhe um copo de água e ela respondeu-lhe: Quem és tu? E ele disse para ela: Eu estava neste dia na estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs. Então eu vou passar aqui toda a noite, e de manhã me levantarei cedo e continuarei minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Adimá. E eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes, para que a julgassem por este ato. E disse o juiz: Esta mulher é digna de morte, ela transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram e trouxeram a mulher jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a prenderam diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias. E as abelhas voavam sobre ela e picaram o seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou ou teve dó dela, e seus gritos ascenderam aos céus. E o Senhor foi provocado nesta e em todas as obras das cidades de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos, e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados. E nestes dias, as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. O Senhor envia 2 dos anjos para destruir Sodoma e suas cidades. Mas seus habitantes tentam pegar os anjos para suas práticas criminosas. A Bíblia em hebraico e português. Gênesis 19, 1 a 12. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E, quando Ló os viu, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram: Não. Antes, na rua passaremos a noite. E Ló insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E, antes que se deitassem, cercaram a casa aos homens daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então, saiu Ló e eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Mas como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora, te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles anjos, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E os anjos disseram a Ló: Levanta-te, sai deste lugar, tu com tudo que pertence a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade, porque o Senhor vai destruir este lugar. E os anjos apressaram a mão de Ló e a mão de sua esposa, e as mãos de seus filhos,
e todos pertencentes a ele, e tiraram-no dali e puseram-nos fora das cidades. E eles disseram a Ló: escapa-te para a tua vida. E ele fugiu e todos os que lhe pertenciam. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas estas cidades. E destruiu essas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e tudo que nascia da terra. Bom, essas são algumas das pequenas atrocidades praticadas pelos habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra que encontrei. Se você quiser ler todo o conteúdo na íntegra, o link estará na descrição deste vídeo.